Sim, alegria em Siloá, me leva, ama ao teu próximo, como a ti mesmo, ama ao teu próximo. Caros irmãos, internautas, boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário. Aqui estamos neste momento para, em nome de Jesus, iniciarmos as atividades de estudo do seu Evangelho Consolador. Em seu nome, pedimos a Deus, nosso Pai, permissão para dar início às atividades de hoje. É com prazer que recepcionamos a todos e damos boas-vindas aos que estiverem assistindo virtualmente a este evento religioso de hoje. Agradecemos a harmonização musical pelo grupo Esperança e temos alguns avisos da casa. A Livraria do Ceal e a lojinha Maria Angélica estão funcionando de segunda a sexta-feira pela manhã. Façam a sua visita e colaborem, se possível, para a manutenção da nossa casa. O CEAL aceita, nas colaborações voluntárias, também o Pix, que o número é o CNPJ que se encontra na página. Solicitamos aos ouvintes que disponibilizem um recipiente com água e coloque próximo ao monitor, pois durante a palestra essas águas receberão energias balsâmicas da equipe celestial de Jesus, que será o remédio necessário para o nosso corpo físico, moral e espiritual. Nosso palestrante de hoje é o irmão Maurício Cury, que congrega no Centro Espírita Atahualpa, mas também participa de várias casas em Brasília. Agora, sintonizados na música de abertura, convidamos a todos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre, em Teu nome, rogando bênçãos e amparo para todos os irmãos
do mundo inteiro, do nosso país, do nosso estado, Distrito Federal, pelas pessoas, bênçãos para as pessoas que estão enfermas, internadas, ou só em repouso, e em especial para os cuidadores destas pessoas. Ampara, Senhor Jesus, cada um de acordo com as suas necessidades. E agora estamos prontos para dar por iniciado a atividade de hoje, essa apresentação, dizendo: "Se conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja, graças a Deus." Passo então a palavra para o nosso irmão Maurício Cury, que informará mais uma vez o tema da sua palestra. E aí, meu irmão, com você a palavra. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui comungando esse material abençoado, iluminativo, que é o Evangelho do Cristo, à luz da compreensão dos postulados da doutrina espírita. É uma alegria porque nem mesmo a pandemia, com todos os poderes do espírito encarnado no seu périplo evolutivo, a tecnologia também é expressão do amor divino às criaturas humanas em franco desenvolvimento e é um instrumento que hoje nos aproxima, porque, como no livro Paulo Estevão, que faz 80 anos nesse ano de 2021, o livro ditado por Emmanuel, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que também mostra com toda a luz e com toda a amorosidade, com toda a profundidade, o que é o cristianismo primitivo, através dos apóstolos e da história do apóstolo da gentilidade, que é Paulo de Tarso, vai nos mostrando a grandeza desse evangelho, e a gente vai ver que na boca dos apóstolos, né, na boca daqueles que espelham a luz divina, da prática, da interiorização, da vivência do amor, essa expressão sublime, e como o Cristo chegou, dentro desse livro, a falar a Paulo de Tarso, no momento em que ele se colocava com toda a tristeza do mundo, porque os meios de comunicação precários, as comunidades, o que seriam as primeiras igrejas cristãs, as eclesias, as comunidades que Paulo havia fundado naquele mundo, que era muito grande, que era a Europa e a Ásia, não só a Ásia Menor, mas todos aqueles países que hoje em dia estão ali à beira do Mediterrâneo, aquilo com muito sacrifício da própria expressão material do discípulo, ele havia conseguido fundar, mas ele mal chegava de viagem e os problemas chegavam, e a solicitação da presença dele era grande, e ele se sente incapaz de se multiplicar, porque mal chegava, e as viagens, nós não tínhamos avião, eram viagens difíceis, viagens no máximo a cavalo, algumas vezes em embarcações precárias, com muita dificuldade. Ele chora pensando: eu fracassei. E aí, essa frase que é dita ao coração de Paulo: o fundamental não é a presença física do discípulo, ou seja, daquele que segue o Cristo, mas sim a sua expressão e o seu conteúdo da mensagem que carrega. Como nós aqui ainda não sedimentamos de tal forma esse conteúdo, a ponto de sermos cartas e mensagens vivas desse evangelho, que se traduz não apenas por conteúdo belo na leitura, mas se traduz por cidadãos melhores, por pessoas de bem, e que efetivamente, aonde estejam, mesmo com as divergências naturais que nos caracterizam a vivência, são pessoas que estão ali não apenas para agradar, mesmo que tenham que marcar posição contrária, mas não com a têmpera do conflito, não com a têmpera da disputa, da sobreposição de interesses. O cristão verdadeiro é aquele que se coloca no mundo sem efetivamente se contaminar pelas expressões negativas que o mundo material ainda expressa, porque o mundo material em si não tem vida.
a vida que lhe é expressa é a expressão dos espíritos que a compõem. Então, o nosso papel aqui é, cada vez que passa, aproveitar, inclusive, com esse recurso que hoje nos facilita, mesmo não estando presentes fisicamente, e ainda mais, porque esse é um patrimônio não apenas do Centro Espírita André Luiz, é um patrimônio do movimento espírita, porque você que nos assiste agora tem a oportunidade de estar nos ouvindo, quiçá há quantos anos, porque esse é um material que fica gravado na página do YouTube, nas páginas das redes sociais do Centro Espírita André Luiz, o CEAL DF, basta você que está nos assistindo também encaminhar. Então é um material que traz o contributo de tantos outros companheiros, mas mais do que as personalidades que se colocam nesse momento como interlocutores, como nós o fazemos agora, o importante é o conteúdo, é a mensagem que nós estamos buscando refletir. Ela não é, a fonte dela, infelizmente, ainda não é do meu coração, ela provém daquilo que é patrimônio da humanidade, que é a expressão de amor de Deus na criação. É sobre isso que a gente queria refletir, sobre o ponto de vista da doutrina espírita, nesses exatos minutos, poucos minutos, para a gente entender, porque quando a gente fala lei de amor, muitos de nós, mesmo da seara cristã, religiosa ou espírita, nos parece até um tema muito batido. Qual é a novidade? A grande novidade é que nós precisamos realmente falar muito sobre o amor, até que ele consiga efetivamente sensibilizarmos as fibras mais íntimas para mudar a nossa atitude íntima. Porque somente a nossa atitude íntima sendo modificada, nós sentiremos o reflexo do poder da lei de amor expressada através das criaturas. Porque ela já é sentida, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, na expressão simbólica, metafórica e poética das Escrituras, na própria boca do Cristo, querendo dizer que, para nós podermos sentir aquilo que a humanidade tanto clama, que é a paz de espírito, que é a alegria, que é a felicidade, e quando nós assim nos expressamos, você veja bem, quando a gente fala de felicidade, nós não estamos falando de algo palpável, material. Quando nós falamos de amor, nós estamos falando de algo que seja concreto do ponto de vista material. Quando nós falamos de bem-estar, são sensações que até podem estar no corpo, mas quantos de nós já testemunhamos entes queridos nossos que, harmonizados intimamente, experimentavam dores físicas, mas estavam em paz? Então, talvez seja isso ainda hoje o grande divisor de águas para a sociedade em sofrimento. E a sociedade é você, meu amigo, que nos escuta, eu que vos falo, cada um a seu tempo, ainda, infelizmente, oscilando entre momentos de comunhão com aquilo que há de bom em a natureza, porque tudo que é expressão da criação, e nós atribuímos isso a Deus, quer você acredite ou não, amigo que nos ouve, né? Se você disser que tudo que existe é força da natureza, entendendo a natureza como um ser inteligente, perfeito, uma inteligência que a tudo fez com um cálculo tão preciso que 1 grau na movimentação dos astros ou determinados números que, mexidos aleatoriamente, colocariam em risco um universo que, dentro do olhar ainda em expansão sempre crescente e infinita da própria ciência humana, percebe uma Via Láctea, que é a galáxia que reúne aproximadamente de 200 a 400 bilhões de estrelas. Bilhões. Estrelas tais quais o Sol, ou melhor ainda, muito maiores do que o Sol. Dimensões que nós não temos nem parâmetros dentro dos sistemas métricos e de dimensionamentos do nosso planeta para medir determinados orbes. As distâncias galácticas, celestiais, são tão enormes que nós nos sentimos realmente muito pequeninos. Você veja bem, se a Via Láctea é apenas uma entre as mais de 100 e tantas bilhões de galáxias conhecidas, porque há um consenso entre todos os homens de ciência, dos que passaram e até os dias de hoje, que o universo está em expansão e que ele é infinito. Como é que algo que é infinito, com toda essa riqueza de elementos que caracterizam a vida, seria colocado nessa imensidão toda
para apenas o deleite de um planetinha pequeno como o nosso, para figurar no nosso zimbório celeste? Há que se ter, como na mensagem que foi lida nos bastidores, que os amigos não compartilharam, mas que a gente traz aqui novamente à luz, há que se ter humildade, ou seja, não há falta de recursos materiais, a humildade da presença, da atitude espiritual nossa, há que se ter humildade no trato. A humildade não é um sentimento de inferioridade, a humildade é um sentimento de plena consciência das próprias possibilidades, mas também consciência da nossa pequenez, do nosso tamanho. A humildade é aquilo que diz o nosso verdadeiro tamanho, nem além do que somos, nem a quem. Então, humildade não é você se colocar de forma rebaixada perante as outras pessoas e o próprio cenário que o rodeia. Humildade é o sentimento que nos coloca na posição de alunos que já foram menores do que são hoje e vão crescer em espírito, em conhecimento, em grandeza e também em sentimento. E quando olhamos para esse universo, mais do que a capacidade de raciocínio, é fundamental ampliarmos a nossa capacidade de sentir, porque não basta apenas o raciocínio. Tanto é que as próprias ciências acadêmicas, há muito tempo, não falam apenas em QI, o coeficiente da inteligência, da capacidade do raciocínio. Nós temos vários tipos de inteligência. A inteligência na gestão das próprias emoções, e não apenas na gestão dos raciocínios. A inteligência, que é o QE, de coeficiente espiritual, de spirit, que é o coeficiente espiritual, ou seja, a nossa capacidade de transcender apenas aquilo que os olhos e os outros sentidos hão de entender e transcender a compreensão, as sutilezas, como nós estamos acostumados a ver. Então não adianta eu ser um exímio calculador ambulante ou uma biblioteca ambulante se eu tenho a incapacidade de suportar e tolerar uma pisada no pé, uma divergência, uma mínima contrariedade, da qual a gente vê nos noticiários pessoas que são capazes de sacar de uma arma e descarregá-la por conta de uma troca de insultos absolutamente irracional numa briga de trânsito, que depois que passa o calor da emoção, do estouro da emoção de urgência, muitos veem, joguei minha vida fora num átimo de irracionalidade. Na verdade, o que nós estamos vendo, e pelo contributo das ciências e da doutrina espírita, da qual nós nos fundamentamos essas reflexões ligeiras, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 8, nas instruções dos Espíritos, nós temos lá o item A Lei de Amor. E aí você vai ver que o Espírito Lázaro, que dita isso para Kardec, através das médiuns que compuseram a codificação, ele diz que o amor resume a doutrina de Jesus. E mais ainda, visto que o amor é o sentimento por excelência. E ele vai falar que na nossa origem, o homem só tem instintos. Mais evoluído, ele tem o quê? Sensações. Mais aprimorado, ele desenvolve o raciocínio. E mais moralizado e mais intelectualizado, ele adquire sentimentos. É um processo do qual nós estamos. Nós, antes de ganharmos a individualidade, antes de deixarmos no nosso périplo evolutivo do princípio espiritual que nós somos, que já evoluiu em outros reinos da natureza, dentro do reino animal, nós já chegamos a ser tal qual os nossos irmãos dos reinos inferiores, como os animais, que só os governam o instinto. E o instinto é absolutamente infalível, mas não dá àqueles que o possuem a capacidade de fazer escolhas racionais como o ser humano, que tem a consciência de si próprio e começa a desenvolver um sentido de liberdade muito maior. O instinto diz o tanto que um animal deve comer, o tanto que ele deve dormir, e não há excessos no mundo animal. Quando há desarmonia, em geral, é o ser humano invertendo a ordem e intervindo de forma equivocada em a natureza e causando fenômenos que não estão dentro daquilo que é a regulagem perfeita, que é o instinto, atuando nos animais.
Mas nós, dentro do processo evolutivo, temos o instinto e os processos automatizados em nós. Enquanto nós falamos a grandeza da criação, que criou a tudo e a nós também, de forma perfeita, e por isso nós entendemos esse Deus, e não um Deus antropomórfico, um velhinho, que é, em geral, temperamental, absolutamente parcial, porque ele é de grupos, ele não é de todos. Não é esse Deus também nós não acreditamos. Esse Deus não é um homem, ele transcende a humanidade. Esse Deus não é limitado como um ser. Esse Deus não tem esse temperamento. Esse Deus é a própria expressão do amor em sua perfeição absoluta. Assim como na sua epístola, João diz, Deus é amor. Porque amor é a força que rege a tudo criou. E a força perfeita, que não se desassocia da inteligência magna soberana. Nem os maiores pensadores intelectuais do mundo terão a inteligência suficientemente capaz de criar seres espirituais e mundos infinitos. Para isso é preciso ter humildade. Reconhecer que somos seres destinados à grandiosidade, somos seres destinados à perfeição relativa, mas nós sempre estaremos atrás daquilo que é absolutamente inabarcável, daquilo que não pode ser restrito, porque Deus é além do infinito. Deus criou o universo infinito. Então ele é maior do que o infinito. Deus é a causa não causada. Deus não tem fim, como nós, mas também não tem início, que é algo profundamente perturbador no pensamento filosófico. E dentro dessa grandeza, mesmo que nós não chamamos de Deus, vejam, só no corpo humano, no mínimo, hoje a ciência já contabiliza aproximadamente 86 bilhões de células neuronais. E além das células neuronais, no cérebro, há pelo menos a mesma quantidade de células não neuronais, estabelecendo quase que infinitas ligações que permitem as nossas elucubrações e manifestações não só do intelecto, mas da expressão da nossa sensibilidade, mesmo numa máquina perfeita, da qual computador nenhum ainda está perto de chegar, que é a profundidade e a riqueza do próprio cérebro, que agora, no terceiro milênio, os cientistas começam a mergulhar daquilo que só vimos a ponta do iceberg. As próprias ciências psicológicas debruçam na infinitude que é a complexidade da psique e da mente do ser humano. Diante de toda essa grandeza, como não reconhecer que isto é fruto de uma lei? E por que chamamos lei de amor? Toda lei é o quê? É uma regra categórica, prescrita e imposta, que emana de uma autoridade soberana. Lei não é algo que se questiona. Lei apenas nós nos submetemos porque ela emana de um superior. No caso da lei de amor, a que nós nos referimos, não falamos do amor humano ou das precariedades das quais nós confundimos com amor. Estamos falando da expressão da criação, que não é obra do acaso. O acaso não pode ser inteligente, o acaso não pode ser supremamente bondoso e infinitamente justo nas suas expressões. O que nós vemos de desequilíbrio na manifestação da vida humana, dentro da história que conhecemos do homem no planeta, é a manifestação do uso de seres que tiveram aí o prêmio da liberdade, do uso do livre-arbítrio, e que atuam sobre uma lei que é perfeita. E a própria lei, como uma lei humana também, e de forma imperfeita, tenta imitar, uma lei nos impõe determinadas regras, que, quando não cumpridas, a própria lei estabelece sanções. Na lei de amor não é diferente. Toda vez que nós fugimos ou agimos de forma contrária e não deixamos o nosso coração ir se desenvolvendo através da leitura mais criteriosa e mais sensível das expressões de amor fora e dentro também de mim, porque Deus criou o infinito fora e também criou o infinito dentro. A nossa Constituição, e eu não estou falando do corpo de carne, mas do ser que nós somos, falamos da imponderabilidade, daquilo que nós achamos que é essencial, não é material. Não é assim?
aquilo que mesmo os materialistas de plantão que estão nos ouvindo, eles atribuem isso como origem da carne, não tem importância. Mas mesmo assim, aquilo que é fundamental como o amor, do qual eu não conheço alguém que duvide da existência do amor, ele não está ligado como essência à origem da matéria. Ele se sobrepõe à matéria, ele se manifesta também na matéria. Mas é esse amor imponderável que, na sua expressão perfeita, dá o equilíbrio do cosmos. Dá esses bilhões de galáxias a velocidade perfeita, o giro, os ciclos, os périplos, porque tudo no universo flui e se movimenta. E nós, na tentativa pífia de gozarmos apenas de forma infantil os prazeres materiais, ainda adultos, estamos nos queixando de uma vida de sofrimento sem entendermos o propósito maior da vida nossa. E isso o cristianismo e todos os pensadores livres, que os seus pensamentos estão absolutamente de acordo com o pensamento magnânimo que o Cristo condensou e uniu entre ele e que é a sua expressão mais completa, respeitando todo o pensamento humano lúcido, porque ele sempre é espelho dos benfeitores espirituais máximos que estão aí na direção dos nossos destinos evolutivos e que tem o seu governador máximo, Jesus, muito antes dele estar presencialmente aqui. Ele é aquele que Emmanuel revela que, junto com outros espíritos do seu gabarito, presidiu a formação física do planeta Terra. Ou seja, a amorosidade divina não conhece pressa, porque foi construída nos bilhões e bilhões de anos dentro da relatividade de observação do tempo que o ser humano tem. Diante de todas essas reflexões, nós vamos chegando aí dentro da tradição judaica cristã e vamos ver que, quando nós falamos de lei de amor, nós estamos falando de uma revelação divina, a própria expressão da natureza, vista através do olhar da biologia, vista através do olhar da física, da química, da filosofia, das ciências matemáticas ou da poesia. Todo olhar, ele se debruça buscando compreender a natureza, e a natureza não é apenas expressão material. Então, em tudo, nós observamos que há um mundo moral que transcende, que governa e que tem as suas repercussões do mundo material. E o amor, então, é essa emanação perfeita que pode sintetizar e resumir a própria expressão de Deus na Terra. E ela é imposta ao ser humano. O que nós temos direito, e infelizmente assim o fazemos, é por rebeldia, agirmos às vezes durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, nos afastando e teimando em seguir uma direção contrária ao nosso aformoseamento interno, tentando ainda agirmos como um animal primitivo, sendo que o animal primitivo nem erra, porque só age na sua bestialidade, porque é um animal e só tem o instinto e mata apenas por uma defesa da sua área dentro do equilíbrio que é perfeito em a natureza, e você não vê nem animais que você entra na área dele, se você não oferece perigo, ele não vai te atacar. Mesmo uma fera bem alimentada, só vai lhe atacar se ele entende através do instinto que você pode ser uma ameaça. Porque a maldade, efetivamente, nem nas feras mais brutais ela está presente. A maldade é a ausência do bem. E esse bem já é, para os espíritos que ganharam a capacidade de raciocinar, uma conquista, porque eles o têm na sua criação, porque fomos criados simples e ignorantes, como em germe. E temos que, através das experiências, em vários cenários, inclusive o da Terra, ir aprimorando. Primeiro desenvolvemos muito a asa, essa asa evolutiva, que é a asa do aprimoramento intelectual. Porque sem ela, como discernir o bem e o mal se eu não aprofundo as minhas habilidades de leitura da vida e leitura interna daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, e também leitura daquilo que eu faço, ou daquilo que me fazem, ou das interações que nós estamos permeando. É desse processo que, naturalmente, por termos esses germes em nós, do própria lei de amor, é que se estabelecem as primeiras regras do convívio moral.
É por isso que na codificação, no Livro dos Espíritos, que é o livro base de toda a base da codificação, na terceira parte, ele vai tratar de as leis morais. Porque são elas, não do moralismo barato, daquele em que a ética está subordinada à conveniência dos interesses muito mesquinhos materiais. Nós estamos falando dessa moral acima das culturas e do desenvolvimento humano. Essa é a verdade das verdades contida em a natureza. Assim como, por mais que você não queira concordar, você não vai derrogar a lei da gravidade. Ah, mas eu não acredito. Mas ela existe, né? Os corpos se atraem até o centro da Terra, a gravidade. Ah, mas eu não acredito na lei da eletricidade, mas ela existe. Ah, mas eu não acredito na lei do amor. Infelizmente, você está banhado nela. Você é fruto dela, porque ela é imposição. Você é lucigênito. Nós somos filhos da luz. Então, o que acontece? Essa é o ponto delicado de um processo em que eu vou, cada espírito, nessa busca, vai entendendo que precisa quebrar a casca, sair da proximidade com o instinto para experimentar essa plenitude. Todos esses nossos raciocínios é para nós entendermos que, por que de repente, as sociedades mais ricas, mais abastadas, onde efetivamente nós não encontramos sequer aqueles que são menos aquinhoados do ponto de vista material, ainda assim tem muito mais dignidade do que em países como o nosso, onde ainda se morre por fome ou por falta do mínimo de dignidade no atendimento médico, das suas carências físicas, mesmo em países ditos do primeiro mundo, estamos aí com dados recentes, como os países nórdicos, como os países finlandeses, a Noruega e tantos outros da Europa, com altíssimas taxas de infelicidade, dentro dos números que campeiam da depressão e dos suicídios alarmantes. Pessoas, inclusive na nossa sociedade, que, entre aspas, tiveram todas as condições socioeconômicas e ainda assim nos ouvem agora e estão à base de medicamentos pesados. O que aconteceu? Não para que ninguém se sinta culpado, porque há muito preconceito. Nós adoecemos do corpo, ninguém acha ruim ou ninguém discrimina quando a gente fala que vai num gastro, no cardiologista, mas basta a gente falar que precisa ir ao psiquiatra, ao psicólogo, que há um certo preconceito cultural, como se isso fosse uma autodeclaração de que nós somos menores, que somos mais frágeis do que os outros, quando que, infelizmente, pela nossa própria consciência, da nossa precariedade espiritual, somos todos, uns menos, outros mais, doentes da mente. Porque a mente simboliza a expressão do nosso espírito, do nosso pensamento. As doenças mentais não são apenas aquelas que incapacitam, do ponto de vista mais ostensivo, aqueles quadros mais graves, da esquizofrenia, da neurastenia e de todas as outras psicopatias e de outras dissociações psíquicas graves. Não só apenas a depressão, os transtornos da afetividade e do humor, as ansiedades crônicas, os transtornos do pânico, mas todos os outros que incluem terminologias novas dos quais antes a gente nem sabia e que hoje estamos aí porque a ciência avança mergulhando para o universo infinito que há dentro das nossas mentes. Isso faz parte do arcabouço infinito de um ser que não apenas surgiu nessa encarnação, diante do parto, do nascimento, e vai terminar o seu périplo, acabando para sempre, na desencarnação, no falecimento do corpo. Isso é apenas um estágio. Muitas vidas já vivemos, outras vidas experimentaremos do ponto de vista de mergulhos em corpos. Somos seres que, do ponto de vista da nossa constituição, temos um corpo perispiritual, um corpo bioenergético que se condensa e mergulha na expressão material mais condensada, assim como um aluno que se matricula na escola para experimentar limitações. Assim como o aluno experimenta também as dificuldades e as disciplinas de um colégio, mas não para torná-lo infeliz, mas são essas disciplinas, essas organizações que o tornam apto a desenvolver-se e habilitar para entender que
a sua atuação esbarra no limite da atuação dos outros. E são esses os processos de distonias sociais que precisam ser corrigidos não à força de leis impostas, das quais nós não cumprimos, as leis humanas, porque acima delas há a lei de amor que estabelece que, enquanto nós não buscarmos com humildade o bem e o bem-estar, o favorecimento não apenas dos meus interesses, é por isso que, na expressão do Cristo, quando ele fala do resumo do mandamento e da lei, ele já se referia a algo que está na própria Bíblia judaica, na tradição judaica, que está no Velho Testamento, ou, como gostamos melhor de dizer, na primeira revelação, lá no livro mosaico, chamado Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e toda a tua força. E lá em Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, também na escritura mosaica, no livro do sacerdócio, diz: amarás o teu próximo como a si mesmo, estabelecendo uma tríade fundamental para o nosso processo de busca e de pacificação gradual. Não há como eu amar-me internamente sem expressar ao mesmo tempo esse amor, que não pode ser confundido com vaidade, com arrogância ou com excesso de atendimento às expressões egoísticas. O auto-amor é se cuidar, expressar o amor a si, buscando o alimento intelectual mais adequado, o alimento moral mais adequado, não colocarmos na lama o nosso potencial da sexualidade, o nosso potencial das nossas energias em ações e comunhões psíquicas junto com o corpo que apenas nos exaurem forças. Porque o prazer pode até existir, mas ele cobra um preço tão alto que nós nos viciamos essas forças que vão nos dissolvendo, sem moralismo barato. É por isso que o amor verdadeiro é aquele que cuida não apenas da expressão do corpo, mas que cuida do desenvolvimento de um pensar em direção não apenas ao cosmo, querendo enriquecer a mente e o coração, mas ao mesmo tempo não é possível esse amor que vai enchendo o nosso coração e que começa a entender toda a vida como um gesto de amor nas árvores, nos passarinhos, no périplo do dia, no calor, no frio, mesmo na tempestade, na tragédia, tudo vemos a mão de Deus regulando pela natureza as expressões da escassez e da abundância necessárias para mexer conosco e fustigar o nosso crescimento. Não fosse a própria pandemia, quantos e quantos processos na própria ciência levariam décadas e décadas e estão sendo acelerados. Não fosse a própria pandemia, como um recurso da divindade austero para a humanidade, quantas e quantas famílias não teriam que se encarar forçosamente por conta de um recolhimento mais imposto, a necessidade de verificar e não fugir dos graves problemas de relacionamento. Quantos casais e famílias que estão juntos fisicamente, mas separados de almas, porque não se procuram, porque não se percebem, porque perderam o interesse um dos outros, porque vivemos o tempo inteiro com excesso do atendimento às expressões do nosso ego. Não é moralismo barato, é a necessidade evolutiva de, como disse o Cristo a Pedro, Pedro, conheces a alegria de servir um amigo? Será que nós já paramos para pensar que quando a gente enxuga uma lágrima, ou enxuga uma louça, ou quando a gente varre um chão sem uma cobrança, quando a gente coopera no nosso trabalho, não apenas porque eu vou receber o meu dinheiro no final do mês, quando eu tenho o prazer em, de repente, me juntar a um trabalho social, e o faço não apenas mecanicamente, mas me sensibilizo, não com a gratidão imposta que vem ao meu encontro como retributo, mas vendo que lágrimas de gratidão ou de contentamento foram derramadas. Será que esse não é o prêmio para que o meu coração se enterneça e nesse processo eu cumpro o mandamento em que será impossível amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, se eu não o busco na expressão do meu irmão? Porque se o meu irmão, o outro, apesar de poder ser o criminoso mais tenaz, ou o bandido ou o adversário mais cabeça dura que eu posso encontrar dentro da minha família, ele também é filho de Deus. E se eu não entender que, apesar das vezes a gente sentir raiva,
porque eu ainda estou me depurando. Eu preciso não negar o sentimento, mas entender que eu preciso diluir isso e encontrar com sabedoria uma forma de me relacionar, mesmo com aquele que me desafia, mesmo com aquele que não me quer bem, para ir corrigindo o mal que existe em mim, porque efetivamente, quando isto acontece, mesmo que o mal venha de fora, ele não me fará mal, porque o mal que efetivamente nos faz mal não é o mal que nos fazem, mas sim o mal que eu faço quando não sei agir ou gestar os estímulos negativos que eu recebo. O que me faz sofrer, efetivamente, na alma, não são as precariedades, as deserções, as doenças ou os processos doentios que vêm de fora. Esses nos abalam. Estamos terminando, recebendo o recado, mas para as nossas reflexões finais, vamos entender que, se nós buscarmos esse fortalecimento, e é por isso que o trabalho, a insistência na autoeducação, no começo, você até ajuda, sem se sensibilizar muito, mas de tanto você fazer, você vai se acostumando, não com a gratidão, que às vezes ela não vem, mas é um hábito que vai aformoseando o teu coração. Porque hoje nós estamos acostumados, se nos baterem, eu tenho que reagir com mais força, e às vezes de maneira desproporcional. Vamos vencer essas bestas internas que ainda existem em nós, que querem matar na hora que são agredidos, dominando-as, assim como um pai amoroso diante de um filho que às vezes percebe que é violento, não deixa de amar só porque o filho não é bom, porque o filho tem defeitos, porque um pai ou uma mãe não ama a si, não ama porque ama. Não assina embaixo aos erros. É esse o sentimento da lei de amor que, se nós formos cultivando, como na expressão evangélica, me permitem, eu vou passar 2 minutinhos só do horário. O espírito precisa ser cultivado como um campo. A semente já foi colocada nela pela própria criação divina. Mas há que se ter o labor. Tudo é conquista. Se eu estou malhando para ter músculos, e aonde eu vou ter resistências morais para resistir àqueles que estão partindo? Se não entendo que a vida aqui, por mais que dou a ausência, eu não estou me separando definitivamente de quem eu amo, e que meu filho não é minha posse, mas o amor que eu entreteci com ele, esse fica tranquilo que não vai se perder. Então, quem ama liberta, quem ama não aprisiona, quem ama não se irrita, quem ama não se envaidece, quem ama não quer se sobrepor ao outro, quem ama, às vezes, sofre e se entristece, mas não exige que o outro lhe retribua, porque entendeu que para poder comungar com Deus, amar a Deus, só amando também ao próximo, só amando a mim mesmo. Então, essa tríade que ainda não planifica 100% o meu tempo inteiro, mas faz parte dos momentos em que nós nos propomos a fazer gestos simples, como executá-lo aonde estiver. Esse evangelho não é para ser colocado apenas na vivência das igrejas e dos templos. Ele está fazendo falta no cenário político, da política institucionalizada, mas da política da arte de trabalhar interesses diversos. Isso é política, em função de um bem comum na tua família, com teu vizinho, nas reuniões difíceis do condomínio, onde falta muito o senso comum, onde há disputas apenas de ego. O que temos a oferecer para que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe da vida, mesmo quando as expressões de dor nos assaltarem. Porque esta fortaleza que nós haveremos de edificar, que foi o propósito divino do Cristo, qual a grande obra do Cristo? A edificação do reino dos céus. Aonde? No coração da humanidade. O tempo é escasso, voa. Queremos, com a permissão de vocês, deixar uma poesia que fala desse Deus e que fala de onde ele se expressa. Ele se expressa nas coisas belas da natureza e, inclusive, num leito de dor. Inclusive, numa perda. Mas vamos agradecer a Deus por estarmos vivos. Porque é esse sentimento que vai habitar o teu coração e lhe lembrar do teu propósito divino,
que é servir a humanidade enquanto também se engrandece. Temos a eternidade para evoluir e temos uma missão a cumprir, todos, sem exceção. Do livro Onde Está Deus, do poeta sergipano José Soares Cardoso. Vejamos, onde é que está Deus? Se não no amor? Vamos ver o que o poeta diz para nós, para que a gente encerre as nossas reflexões. Onde está Deus? Pergunta o cientista, ninguém ouviu jamais quem ele é. Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com a segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites do luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, encontro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus nos gestos de bondade, escuto Deus nos cânticos da crente, percebo Deus no ar, na liberdade, no sol, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens, também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muita paz, meus irmãos. Gratidão. Que bom, irmãos. Tivemos uma ótima palestra com o nosso companheiro de doutrina, Maurício Cury, que estudou, preparou, pesquisou no Evangelho de Jesus estas informações que nos trouxe no dia de hoje. Obrigado. Agradecemos também a harmonização do grupo que trouxe a música para preparar esse ambiente de hoje. Lembramos que nossas palestras continuam aos domingos às 17 horas, de forma virtual, às quartas-feiras, às 19h30, também de forma virtual, e agora já temos palestras presenciais no CEAL, às segundas-feiras, às 19h30, e lá obedecem todas as recomendações das autoridades de saúde, distanciamento, máscara, álcool e tudo mais que nos vem ajudar a prevenir. E agora, juntos, vamos conclama a todos para fazer a nossa prece de encerramento, dizendo: Jesus amado, aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais um evento evangélico da Tua doutrina de amor, que Tu permites que chegue a cada um de nós, nossos corações, através dos nossos irmãos. Jesus amado, ampara cada um dos irmãos que se encontram nos leitos de dores, acometidos por qualquer enfermidade. Abençoa todos, Senhor. Abençoa a direção da nossa casa, na pessoa do Senhor Antônio Vilela e toda a sua equipe de dirigentes. Agradecemos, Senhor, pelos trabalhadores da nossa casa. Agradecemos pelos nossos visitantes, amigos, aqueles que batem a nossa porta à procura de tudo, desde a parte material, em especial a parte espiritual. E assim, Jesus, em Teu nome iniciamos as atividades de hoje. Em Teu nome
pedimos permissão para declarar encerrado as atividades e louvamos a Deus nosso Pai de poder e bondade. Sê conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Está encerrada a atividade de hoje. Graças a Deus.